Boa noite, este é Luzes da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para iniciarmos bem a nossa semana. Traremos sempre aqui, aos domingos, às 19 horas, uma reflexão extraída das obras de Allan Kardec. Pensamento é prece. Os Espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. A prece, segundo a doutrina espírita, ela brota do coração. Um pensamento sincero, dirigido ao alto, dirigido a Deus, aos bons espíritos, ao seu anjo guardião. Por isso, os espíritos dizem que não precisamos nos preocupar com fórmulas, com palavras rebuscadas, com palavras poéticas, com locais específicos para orar, com posições específicas, uma vez que a prece se alicerça no pensamento. Pensar é orar, e nós podemos fazê-lo a qualquer momento, em qualquer local, por poucos minutos que seja. Devemos ter o hábito de orar ao deitarmos para dormir, pedindo uma boa noite de sono, um bom direcionamento para a nossa alma quando ela se desligar do corpo físico que repousa, e ao despertarmos também orarmos pedindo que nós tenhamos um bom dia e nos propondo a fazer boas escolhas e estar sempre com uma boa vibração naquele dia. E como que nós vamos ter essa boa vibração durante o dia? Alimentando bons pensamentos. Nós tendo pensamentos construtivos, de fraternidade, de empatia, de boa vontade, de bênçãos, nós faremos todas as nossas atividades e, ao mesmo tempo, estaremos orando, mantendo ali o nosso alto padrão, algo que, se nós nos habituarmos a fazer, com certeza, nossa vida se transformará imensamente. Continuando, os espíritos jamais prescrevem qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos aspectos da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente desde que não formulasse seus pensamentos. Às vezes nós estamos tão condicionados a repetir preces longas, palavras rebuscadas, a orarmos em determinados locais que consideramos às vezes sagrados, em posições, específicas, como o ajoelhar-se. Então a gente acredita muitas vezes que a prece não teria eficiência se não seguisse esses rituais exteriores. Mas, na verdade, o que funciona é o pensamento. Os rituais, os adereços podem ser considerados assim uns condicionamentos, muletas psicológicas, através das quais nós, nos imbuindo de otimismo, de confiança, dando poder a esses rituais, nós conseguimos, assim, uma boa sintonia mental e conseguimos bem orar bem, mas na verdade o efeito vem do pensamento, da boa concentração, da firmeza de pensamento que o indivíduo adquiriu naquele momento. Para ter essa confiança, ele se cercou de rituais, porque esse é um condicionamento seu. Então não nos cabe aqui debochar, criticar ou censurar qualquer desses rituais, que a pessoa use para orar, porque ela ainda não conseguiu entender que a prece ela se alicerça no pensamento e que, pensando bem o tempo todo, nós estaremos orando o tempo todo. Se em algum momento do dia sentirmos necessidade de um foco melhor na nossa vibração, na nossa sintonia, nós poderemos nos afastar alguns minutos, firmar o nosso pensamento e fazer uma breve prece. Jesus orava na natureza, e os evangelhos nos contam que ele se retirava um pouco do tumulto, geralmente ia consigo aqueles discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e um pouco afastado ele orava. Nós podemos fazer isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, dar uma chegadinha no banheiro, 3 minutinhos nós fazemos uma prece, e várias outras circunstâncias que nós podemos firmar esse pensamento em Deus, sem dizer, repetindo que pensando bem o tempo todo, nós estaremos orando o tempo todo. Mas é natural que tenhamos alguns momentos de descuido, de deslize, e nesses momentos precisamos nos recolher um pouco que seja para conseguir a tranquilidade e o silêncio na nossa mente, dos
pensamentos intrusivos, corriqueiros do dia a dia e focarmos esse pensamento no intuito da prece, que irá nos trazer de volta ao caminho correto, né? É a frase de Jesus: vigiai e orai. Sempre que sentirmos alguma afetação externa que mude o nosso humor, que nos torne um pouco para baixo, que baixe o nosso ânimo, a nossa vibração, para perceber isso é preciso a vigilância. E uma vez percebendo, a oração. Vigiai e orai o tempo todo, né? E praticando, nós ficaremos cada vez melhores nessa prática, né? Então fica para esse primeiro episódio de Luzes da Doutrina Espírita, para a gente refletir nessa semana e buscar fortalecer o nosso pensamento em prece para Deus, direcionado a Deus, direcionado aos bons espíritos, direcionado ao nosso anjo guardião. Combinado? Peço que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. E lembre-se, todos os domingos, às 19 horas, um novo episódio de Luzes da Doutrina Espírita. Muito obrigado, que Jesus e os bons espíritos nos abençoem e que tenhamos uma boa semana. Até a próxima.